Sempre tente marcar uma conversa online, gente. Sempre. Porque provavelmente já surgiu na cabeça de vocês aí, Luiz, não, cara, a galera não quer marcar e tal. Gente, por que precisa de uma reunião? Porque a gente não tá falando de uma edição que tem um roteiro específico do conteúdo. O cara falou tal coisa, e agora eu vou ter que cortar assim, assado. Não, o cliente posta todo dia, e ele é variável, ele é diferente. E aí esse é o ponto, precisa de uma reunião. Tu precisa deixar que é importante essa reunião, essa conversa, por quê? Porque tu vai precisar explicar para ele os passos que tu vai dar e os passos que ele vai dar como cliente também. E isso é uma coisa que no mercado digital a gente precisa deixar presente, que o cliente precisa participar do processo também. Ele é importante nesse processo, porque o conteúdo é dele. E de repente tu vai precisar fazer uma pergunta para ele, vai precisar acionar ele, porque talvez tu não tenha entendido alguma coisa num vídeo. E isso tu precisa explicar para ele na hora da reunião, na hora dessa apresentação do orçamento. Por quê? Porque ele precisa entender que ele vai participar. Gente, regra, sejam íntegros, tá? É aquela história, tudo que tu falar na reunião vai ser usado contra ti ou a favor de ti, né? Então, uma reunião mal feita, uma apresentação de orçamento mal feita, ou tu vai perder o cliente ou tu vai ganhar o cliente. Fato. Se ele entender que o conteúdo dele é importante, ele já tá num nível que ele entende isso, ele sabe disso, que ele não tá só postando por postar, ele provavelmente vai arranjar um tempo para essa conversa, porque ele sabe o quanto é importante o conteúdo dele e ele precisa alinhar contigo que vai editar o material dele. Se ele não quiser uma conversa assim, dessa maneira, provavelmente ele ainda não entendeu a importância do próprio conteúdo. E aí, ok, ele não quis marcar. Luiz, mas daí como é que eu faço? Cara, aí como é que você vai fazer? Você vai deixar alguma coisa... Se esse cara não quiser marcar a reunião, provavelmente ele não entendeu o quanto isso é importante para ele. O quanto essa reunião é decisiva para ele em relação ao conteúdo dele e ao sucesso da empresa dele. Já passei por essa situação, tá? Já passei. O que eu fiz? Eu pedi o WhatsApp da pessoa, se ela veio pelo Instagram, se ela veio por e-mail, pedi o WhatsApp da pessoa e mandei alguns áudios explicando uma parte das coisas e depois, no final, eu passo o preço do material, né? De quanto vai custar, como é que funciona o preço, como é que são feitos os pagamentos. E aí tu diz, Luiz, como é que tu manda o preço? Cara, eu mando o preço em áudio. Mando o preço em áudio. Luiz, mas por que tu manda o preço em áudio? Porque o cara vai se obrigar a ouvir o áudio. Porque o que acontece? Manda 5 áudios explicando como é que funciona o esquema e aí manda o preço embaixo. Às vezes o cara vai querer só ver o preço, ele nem entendeu o teu valor, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, preço é a última coisa, né? Eu já devia ter dito isso aqui para vocês. Preço, gente, é a última coisa que eu apresento, tá? Primeiro eu gero valor. Uma coisa que vocês têm que entender. Aqui tem que estar o valor, tá? E aqui o preço. O valor é o quanto vale o teu produto, quanto vale o teu serviço. E esse é o preço que ele vai pagar. Então, o que significa isso aqui, essa altura aqui, essas diferenças? Significa que quando tu mostrar todo o valor que tu tem e no final tu mostrar o preço, o cara vai pagar sem nem duvidar de ti, sem nem querer questionar nem nada. Ele vai dizer assim, não, beleza, cara, tá fechado, me manda o número da conta que eu vou depositar. Esse é o ponto, gente. Fazer uma boa apresentação de orçamento para o mercado digital vai gerar isso. Tem que mostrar o valor para ele, que o valor é lá em cima, e quando tu for passar o preço, ele diz assim, porra, só isso? Tá de sacanagem comigo que é só isso. Pô, achei que era muito mais. Vamos seguir aqui, vamos seguir. Esteja 5 minutos antes do horário da reunião disponível. Isso é regra, gente, para tudo na vida de vocês. Eu sempre digo para minha esposa, se eu marquei de mascar chiclete com fulaninho lá tal hora, em tal lugar, cara, eu vou estar lá para mascar chiclete com o cara. Eu marquei com ele, eu vou cumprir com o que eu disse. E é assim para todas as coisas. Tu não vai vender só edição, né? Eu sempre digo que a palavra só deveria sumir. Nunca é só alguma coisa, né? É alguma coisa, tem que ser feito. Não vai vender edição para ele. Tu vai vender mais coisas, tu vai vender responsabilidade. Tu precisa entregar no tempo. Se tu não chegou no horário da reunião, e aí? Como é que tu vai entregar material, né? E aí, claro, né? Chegando nesse ponto aí, mas pra que tudo isso, né? Essa é a primeira impressão que o cliente vai ter de ti. É a primeira. Esteja na reunião antecipado. Se tu tá que não esteja antecipado, mas chegou na hora, faltando 1 minuto, tá? Faltando 1 minuto tu chegou. Ok, tá no horário.
tá? Não esperava menos disso do cara. Eu não esperava menos disso do cara. Vou dar um exemplo, tá? O teu cliente está acostumado a uma vida, a ser atendido de uma forma, porque ele está num nível legal e ele está acostumado a ser atendido de uma forma. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de uma revenda de carros normal e de uma revenda, tu vai na loja da Mercedes-Benz, por exemplo, tá? Na loja da revenda normal tem o quê? Tem uns 30 carros, lá uma loja de carros, tem uns 30 carros. E não estou dizendo que os carros são ruins, mas tem lá 30 carros e tem lá pelo menos 5 ou 6 pessoas que vendem carros lá dentro. E aí tu chega, tu é atendido, tem lá um monte de balão, tem um monte de laço em cima dos carros e tá tudo bem, ok? Tu vai lá e compra o teu carro. Como é que tu vai ser atendido dentro de uma concessionária Mercedes, por exemplo? Vai ter um cara, vai ter uma mesa, vai ter um carro. Tu vai sentar numa boa cadeira, o cara vai te servir um bom café, numa xícara de louça, um ambiente climatizado, tudo bem. Por quê? Porque o cara que vai comprar a Mercedes, ele tá esperando, ele tem o mínimo que ele já tem na casa dele. Compreende? Então aí tem uma diferença. Então quando a gente vai atender um cliente do mercado digital, ele já tá acostumado que a galera chega na hora, que a galera faz as coisas para ele na hora. Ele não espera menos de ti, principalmente tu que vai estar responsável por entregar um material que tem data, que precisa ser postado numa data lá no planejamento do teu cliente, entende? Essa vai ser tua primeira impressão, então chegue antes na reunião, né? Tu vai vender pontualidade, vai vender responsabilidade com o compromisso marcado, né? Tu vende tudo isso para ele, esse comprometimento de fazer as coisas no tempo que você falou que ia fazer.